Bom dia, meus queridos. Já consideramos três verdades com respeito à onisciência de Deus, a saber: a primeira, que ela é intuitiva; a segunda, que ela é absoluta; e a terceira, que ela é pessoal. Hoje falarei da quarta verdade referente à onisciência de Deus: o fato de que ela possui propósito. Ou seja, Deus não usa a sua onisciência para vencer concursos, ele não brinca do show do milhão, ele não aposta em loterias. Tudo que Deus sabe relaciona-se com seus propósitos eternos. E um desses propósitos refere-se à salvação da nossa alma. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nos versos 4 até o 6, está claro que Deus quer que saibamos que a nossa salvação não aconteceu por sorte ou por acaso, mas sim pelo seguinte motivo ali declarado: Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meu querido, minha querida, Deus faz o que faz porque tem motivos. Sua onisciência tem propósitos. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 23, nós lemos que, embora homens impenitentes tenham matado a Jesus Cristo, ele foi crucificado por determinado conselho e presciência de Deus. Deus, portanto, foi o responsável pela morte de Jesus, mesmo que os instrumentos utilizados tenham sido homens ímpios. O propósito de Deus era que o seu filho pagasse na cruz pelos pecados do mundo, e que com isto provesse salvação para todo aquele que nele crê. Portanto, o conhecimento de Deus está intrinsecamente ligado aos seus propósitos eternos. A onisciência de Deus também tem um propósito com respeito à nossa vida diária. Você sabe o que Jesus está fazendo no céu neste momento? Segundo o que está escrito no livro aos Hebreus, no capítulo 7, nos versos 24 e 25, é o seguinte: Mas este, referindo-se a Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Deus, neste exato momento, está intercedendo por mim e por você, porque em sua onisciência, ele sabe que às vezes somos derrotados espiritualmente e, por isso, age no sentido de livrar-nos do fracasso total. Por isso mesmo, quando atrapalhamos tudo, nós podemos nos refazer porque Jesus Cristo está intercedendo por nós. Mesmo sabendo com antecedência que nem sempre vamos fazer o que é certo, ele quer evitar que cometamos todos os erros que seríamos capazes de cometer se ele não estivesse intercedendo por nós. O Senhor Jesus, certa feita, dirigindo-se a Pedro com as seguintes palavras que estão registradas no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nos versos 32, 31 e 32, assim afirmou: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ao que Pedro lhe respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Foi então que Jesus revelou de forma antecipada
o fracasso que aquele homem experimentaria logo a seguir, ao afirmar mais ou menos o seguinte: Pedro, você vai se esquecer do que acabou de dizer. Você vai me negar diante de pessoas. Satanás vai se utilizar da tua autoconfiança para te empurrar para a derrota espiritual. Eu sei disso com antecedência, por isso é que eu estou orando por você. Graças a Deus, a história desse homem não terminou em tragédia, pois conforme lemos no capítulo 21 do Evangelho de João, mesmo após ter cometido tamanha falta, Jesus se encontrou com Pedro e gentilmente o reanimou quando lhe fez a seguinte pergunta: Pedro, você me ama? Pedro então respondeu dizendo que havia feito tudo errado, que havia negado a Jesus, ainda que o amasse. Pedro, você me ama? Perguntou novamente Jesus. Pedro respondeu que sim, e que apesar de ter falhado, ele podia afirmar que o amava, que amava o Senhor. Jesus então deu a entender a Pedro que se ele de fato o amava, isso era o bastante. Foi quando então Pedro dirigiu ao Senhor mais ou menos as seguintes palavras: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabes que mesmo que eu tenha atrapalhado tudo com a minha boca, eu te amo do fundo do meu coração. E Senhor, se o Senhor pôde me perdoar, mesmo sabendo com antecedência que eu falharia, é só do que eu preciso para voltar para casa. Meu querido, minha querida, o apóstolo Paulo afirmou o que está registrado no capítulo 5, no verso 8, da sua carta aos Romanos, o seguinte, abro aspas uma última vez: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fecho aspas. Isto significa que Deus sabe do nosso pecado, mas está disposto a perdoar-nos. Então, o que temos de fazer é correr para Ele. Deus nos ama apesar do nosso fracasso. Se voltarmos, Ele nos receberá porque a sua onisciência tem um propósito. Se o pecado é um problema para você neste momento, corra para o Pai, corra para Deus. Ele já sabe de tudo. Não tente esconder algo dele. Ponha as cartas na mesa. Confesse o pecado e peça perdão a ele. Agradeça a Deus por ele conhecer você tão bem e te amar tão completamente. Ninguém nunca te conhecerá melhor, nem te amará mais do que ele. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado, porque além dessa tua onisciência ser intuitiva, absoluta e pessoal, ela também tem propósitos e propósitos eternos. E um desses propósitos é a salvação da nossa alma. É o Senhor nos chamar para perto de ti, nos colocar de novo em comunhão contigo, apesar dos nossos pecados. Foi para isso que o Senhor deu Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Havia um propósito eterno. O Senhor já havia previsto isso lá na eternidade, que falharíamos para contigo e por isso, antecipadamente, o Senhor preparou tudo para que nós pudéssemos voltar para ti. Obrigado porque também cumpre propósito no nosso viver diário. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que nós somos capazes de falhar contigo. O Senhor sabe que nós somos inclinados ao erro, mas também, Senhor Deus, o Senhor está disposto a nos receber de volta se de fato nos arrependemos e nos achegamos a Ti em confiança, na certeza de que o Senhor nos acolherá. Por isso, Senhor, muito obrigado. E aceita a oração de qualquer um desses meus irmãos e amigos que nesse momento esteja fazendo ou a entrega da sua vida ao Senhor, clamando por salvação da sua alma, ou então, se por algum motivo, por algum erro nesse tempo, também esteja pedindo perdão na confiança de que o Deus que tudo sabe está cumprindo propósitos eternos no seu viver. Faz isso, Senhor Deus,
e nós nos alegraremos ainda mais contigo. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje e para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada segunda-feira e lembre-se que a onisciência de Deus tem sim um propósito. Deus abençoe.